Vamos lá, ficar em pé. Boa noite para todos, paz do Senhor Jesus. Vamos dar início ao nosso estudo. Pai, nós queremos orar e queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença. Queremos pedir que o Senhor ministre ao nosso coração nesta noite. No tempo que nós separamos para estudar, para aprender, para crescer, ó Deus, nas disciplinas espirituais, temos pensado e meditado sobre isso. E hoje, da mesma forma, queremos pedir a Tua presença, a Tua ajuda e o Teu ensino para o nosso coração, em nome de Jesus. Pode se assentar. Nós trabalhamos sobre a questão nas últimas 2 semanas, quando nós começamos, falando da importância de disciplina espiritual. Disciplina, de modo geral, é importante para a vida, exercícios, para qualquer coisa, rotina, estabelecer propósitos, né? Uma pessoa indisciplinada, você já deve ter ouvido falar isso. Uma pessoa indisciplinada, ela consegue produzir muito pouco. E espiritualmente falando, não é diferente. Então você precisa desenvolver uma disciplina espiritual que envolve oração, jejum, que envolve meditação da palavra. E hoje nós vamos falar sobre a meditação. Quando você pensa em meditação, você pensa sempre naquela questão da filosofia oriental. Da filosofia oriental, daqueles filmes de japonês. Aí você vê aqueles caras, meditação está sempre relacionada a yoga, está sempre relacionado à filosofia oriental, a nirvana. Então, o que acontece no Ocidente e o que acontece dentro do mundo cristão? Há uma resistência no coração das pessoas em relação a meditar. Quando você fala que você precisa meditar, quando você fala em meditação, há uma resistência assim no coração das pessoas, porque, tipo assim, parece que não é um negócio bíblico. Parece que não está na Bíblia, né? Meditar. E aí a gente pensa sempre, quem conhece um pouco, né? Alguns nunca nem ouviram falar. E os que já ouviram falar estão relacionados a questões orientais, a questões zen, yoga, e aí a pessoa já cria uma resistência. Porque quando você pensa em meditação oriental, filosofia oriental de meditação, eles estão querendo esvaziar, um esvaziamento da mente, para que a pessoa possa ter um equilíbrio. Então ela tem que tirar todos os pensamentos da mente, e aí quando ela consegue parar de pensar, é que ela atinge o tal do nirvana, isso dentro de uma filosofia oriental. Biblicamente falando, há realmente a necessidade de você parar, de você esvaziar a tua mente, parar de ficar pensando nas coisas, esvaziar o teu coração, mas com o intuito de você encher, mas não encher de qualquer pensamento, mas de você se encher dos pensamentos de Deus, da mente de Cristo. Essa é a diferença. E hoje eu estava conversando com uma ovelha, das meditações que nós estamos fazendo na igreja. Alguns estão fazendo, outros não estão fazendo, mas a proposta de você ler um capítulo da Bíblia, tirar uma ou mais exortações, uma ou mais promessas, e depois você fazer uma aplicação. E qual que é a diferença disso? Não adianta você ler 10 capítulos da Bíblia por dia, isso é bobeira. É muito melhor você ler o mesmo capítulo 10 vezes. E lendo 10 vezes o mesmo capítulo, você estar atento àquilo que é realmente significativo para você. É uma questão, por exemplo, de você parar para ouvir Deus. A meditação cristã e a meditação bíblica tem a ver com você parar de falar e ouvir, de você parar de pensar em tantas coisas e parar para meditar naquilo que aquele capítulo quer te falar, porque a Bíblia foi escrita com um propósito. Você lê aquele capítulo e relê, e durante o dia você, poxa, hoje eu meditei em Eclesiastes 9, e aí você fica pensando naquilo que o texto está falando. Então não adianta você, eu vou fazer uma oração aqui e sair correndo. Você precisa ficar contemplando, é o que nós chamamos de oração contemplativa.
quando você fica pensando, analisando naquilo que você leu. Hoje eu li a Bíblia, por exemplo. A pessoa fala: não, eu li a Bíblia hoje. Tá, o que você leu? Qual foi o capítulo que você leu? Qual foi a parte mais importante do capítulo que você leu? Qual foi a exortação que aquele texto trouxe para você em relação à sua vida? Qual é a promessa de Deus que está naquele texto que pode alimentar o teu coração? E quando você faz isso, e você lê um capítulo às vezes mais de uma vez, e você pensa e você procura o que aquele texto está falando, você realmente começa a ouvir a voz de Deus, daquilo que Deus quer que você saiba. E aí você tem uma visão mais ampla da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus diz. Quando nós meditamos no livro de Juízes, várias pessoas me procuraram e pastor, eu já li a Bíblia várias vezes, mas eu nunca tinha reparado na oscilação do povo de Deus. Que como é que o povo de Deus oscila de um líder para outro, de um rei para outro, que na época não tinha o rei, eram juízes. Como que a mudança de um juiz alterava completamente a dinâmica da nação de Israel. Depois nós terminamos o livro de Juízes, fomos para Provérbios. Aí você fala: nossa, como que Deus fala sobre sabedoria, sobre temor, sobre você ser sábio, buscar sabedoria, uma coisa que todo mundo precisa, ter sabedoria, que falta para a maioria, se não para todos. Aí você entra em Eclesiastes, você vê, porque Provérbios, o rei Salomão é novo, tinha 40 anos. Quando ele escreve Eclesiastes, ele era velho. Então você vê como que a perspectiva da vida muda, da percepção, quando você muda a idade, depois das experiências. Mas se você não meditar na palavra de Deus, você simplesmente vai fazendo uma leitura. O que você leu? Perguntar: hoje é terça-feira, o que o pastor pregou domingo? É perigoso, a pessoa não... Porque a meditação ela faz com que você desenvolva uma qualidade de parar para ouvir. E não é só escutar, é ouvir. Então, meditar na palavra de Deus, oração contemplativa. Mas eu vou ficar quieto sem falar nada? Pensando na palavra, meditando na palavra, se esvaziando. Você já reparou que às vezes você vai orar e aí você está agitado, a mente fica cheia de pensamentos cruzando? Você não consegue parar, se esvaziar de tudo que você tem para fazer? Eu conheço mulheres, as donas de casas, que não conseguem ter um momento bom com Deus, porque a mente dela só pensa na faxina, na limpeza, no serviço da casa. Ela não consegue. E, por exemplo, você pode parar meia hora, uma hora, ler a palavra, meditar e se esvaziar. A pessoa tem gente que tem que orar alto porque não consegue orar em pensamento, justamente porque a mente é inquieta. E esse é um assunto que todo cristão devia realmente parar para pensar. Meditação cristã, se esvaziar de um monte de pensamento, para você poder se encher da palavra de Deus e pensar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. A aula de hoje é sobre isso, sobre a meditação como uma disciplina espiritual, de você poder silenciar a tua mente, para que a sua mente possa ficar receptiva à palavra de Deus. Essa é uma... E por isso que quando a gente tem culto, normalmente os cultos têm música, e as músicas começam agitadas para dar ânimo, e depois elas vão para a adoração e ficam lentas, para que o seu espírito se aquiete. Por isso que se você, por exemplo, colocar um fundo musical, entrar lá na internet, no YouTube, por fundo musical orquestrado, tocado, você vai colocar aquela música lá no fundo, tocada, orquestrada, e a tendência é sobre isso que nós vamos falar. Pega a sua apostila, se você tiver ela aí. Então nós vamos falar hoje sobre a celebração da disciplina da meditação, de pensar, a oração contemplativa. Então na sociedade contemporânea, nossa sociedade de agora, né? O nosso maior adversário
são 3 coisinhas. Ruído, pressa, multidões, correria. Não tem mais tempo para nada. O cara acorda de manhã, a hora que ele vê, se embora. Não é assim? Acordou 5 horas, já foi. Senta para cá, querido. Fica mais fácil da gente olhar. O camarada hoje acorda, na hora que ele acorda de manhã, na hora que ele vê, já deu 5 horas da tarde. Correria, ruído, barulho, pressa, tudo correndo, é tudo correndo, a hora do almoço é correndo, tudo é correndo. É a característica hoje da nossa sociedade. Então, se ele puder manter-nos ocupados, com grandeza e quantidade, descansará satisfeito. Se esperamos ultrapassar a superficialidade da nossa cultura, incluindo a cultura religiosa, devemos estar dispostos a descer aos silêncios recreadores, ao mundo interior da meditação. Chama-nos para a aventura, para sermos pioneiros nessa fronteira, na fronteira do espírito. E embora possa soar estranho aos ouvidos modernos, não deveríamos envergonhar-nos de nos matricularmos como aprendizes na escola da oração contemplativa. Num mundo tão agitado, hoje qualquer tempo livre que a pessoa tem, o que ela faz? Netflix. Como é que a pessoa desliga o cérebro hoje? Filme. Estou agitado, estou precisando relaxar, série. Aí eu engato uma série atrás da outra para minha mente poder desconectar dos problemas. Então eu vou assistir alguma coisa para minha mente. Por quê? Porque se eu não tiver com alguma coisa chamando a minha atenção, eu não paro de pensar. Tem gente que não consegue nem dormir. É a tal da síndrome do pensamento acelerado. A pessoa não para de pensar. E é justamente dentro dessa ideia que nós precisamos parar, aprender, meditar. E você fala, mas isso está na Bíblia? Tá, nós vamos ver alguns textos onde você vai ver. O próprio Cristo fazia isso, meditava. O próprio Senhor Jesus se retirava para orar. E quando você vai orar, não é necessário que você fale o tempo todo. Por isso que Paulo fala orar sem cessar. Mas não pensa, não é você ficar o dia inteiro, Senhor Deus, toma isso, dá aquilo, sei o que, faz isso. A oração, ela tem 2 partes. Uma, quando você fala, e a segunda parte, quando você para ouvir. Aí a pessoa fica 2 horas falando, e aí? Senta para cá, fazendo favor, Karen e Isaac. Ou a recepção, por favor, já orienta porque a gente vai chegando. Pode escolher aí. Pode ser atrás, pode ser no meio, só para poder ficar olhando só para um lado. Então a pessoa ela chega, vou orar, e aí ela começa a orar e ela fica 1 hora, 2 horas falando. Aí depois que ela para de falar, o que ela faz? Levanta e sai. E a parte onde você para ouvir? Não escuto nada, não escuta mesmo. Você não para ouvir? Não para ouvir ninguém. Você já conversou com pessoa que não deixa você terminar a frase? Eu já. Tem gente que não deixa nem você terminar, ele não ouve, já deixa, você nem terminou a frase, ele já. É da natureza do homem no Ocidente, essa agitação. Mas é necessário que a gente aprenda biblicamente a parar para ouvir. E como é que Deus fala? Pela Bíblia, pelo Espírito, numa música, num louvor. Deus tem muitas formas pela natureza, Deus tem muitas formas de, por exemplo, quando eu vou pedalar, às vezes eu gosto de pedalar sozinho. A pastora Edilane gosta de andar de manhã sozinha. Ela vai lá, ela gasta 1 hora naquela volta do quartel, porque ela bota um louvor, bota uma pregação, e ela vai lá, ela chora, ela conversa com Deus.
Então, às vezes, quando eu vou pedalar, por exemplo, às vezes eu estou sozinho pedalando, e é uma forma que eu tenho, às vezes, de falar com Deus e ouvir. Então, a gente precisa entender isso. Concepções errôneas e compreensíveis. Então, vamos lá. Frequentemente, se indaga se é possível falar da meditação como sendo cristã. Por quê? Porque as filosofias orientais, japonesas, chinesas, as religiões orientais, elas têm uma ênfase muito, muito forte sobre meditação. Budismo, shintoísmo. Na Índia, por exemplo, Índia, China, Japão, o Tai Chi, aqueles movimentos que eles parece uma dança. Aquilo ali é uma contemplação, uma meditação. Mas o objetivo deles qual é? Na yoga e nessas religiões orientais, é o esvaziamento da mente. É fazer com que você se esvazie. Por isso que quando a gente fala de meditação, de uma certa forma a pessoa já cria aquela... mas como assim? Isso aí não é coisa de yoga? Isso aí não é coisa de filosofia oriental? Isso não é questão de budismo? Por que eles dão ênfase a esse tipo de disciplina? Porque é importante. Só que a diferença da filosofia oriental para a filosofia cristã é que o nosso objetivo não é só se esvaziar. A deles, o nirvana, é o esvaziamento completo da mente. Atingir o nirvana é quando a sua mente para de pensar. Mas o nosso objetivo não é só esvaziar a mente, é esvaziar a mente para enchê-la da palavra de Deus. Então a meditação, que a meditação seja palavra tão estranha aos ouvidos do cristianismo moderno, é um lamentável comentário sobre o seu estado espiritual. A meditação sempre permaneceu como uma parte clássica e central da devoção cristã, uma preparação decisiva para a obra de oração. Quão deprimente é para um estudante universitário que busca conhecer o ensino cristão sobre a meditação, descobrir que há tão poucos mestres vivos da oração contemplativa. Não se ensina, não se fala, né? Não é falado sobre essa questão de às vezes você parar, né? Não consigo orar muito tempo. É verdade. A pessoa não consegue parar mesmo, ela não tem, às vezes, a capacidade de entender que às vezes ela não precisa falar. Ela pode simplesmente parar para ouvir a palavra de Deus. E que quase todos os escritos sérios sobre o assunto têm 7 séculos ou mais de idade. Se você encontrar um livro cristão que está falando de meditação, ele é antigo. Por quê? Porque não se usa mais. O Ocidente, ele é fast food. Onde que nasceu comida rápida? Foi no Oriente ou no Ocidente? Onde que nasceu o drive-thru? No Oriente ou no Ocidente? A ênfase da vida, corrida, acelerada, produção, no Ocidente ou no Oriente? Então você precisa entender que é uma questão sociológica, cultural, a ênfase de tudo correndo, tudo corrido, tudo rápido. Então não é de admirar que tal estudante se volte para o Zen, porque se você for estudar o budismo, lá você vai ver uma ênfase muito forte. Você tem que meditar. Se você for fazer yoga, você tem que meditar. Se você for para as filosofias, para as religiões orientais, qual é o pilar principal deles? Meditar. Você tem que parar e meditar. Então, você acaba encontrando muito mais literatura secular no que tange a meditação do que uma literatura cristã falando sobre meditação. Então você vai voltar-se para o Zen, para a Yoga ou para a meditação transcendental, que é aquela que você sai do corpo. Eles querem fazer uma meditação transcendental, onde o teu espírito sai do teu corpo e faz viagens transcendentais. Então certamente que a meditação não era uma coisa estranha aos autores das Escrituras. Dá um exemplo aí, abre a sua Bíblia em Gênesis 24, 63. Quem achar primeiro pode ler.
Vamos lá para a base bíblica. Outro acha Salmo 63, 6. Quem achou? Gênesis 24, 63. Saíra Isaac a meditar no campo. Saíra Isaac o quê? Meditar no campo. O que Isaac foi fazer no campo, irmãos? Meditar. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da... Ué, então Isaac meditava? Sim. E você vai encontrar vários personagens bíblicos usando essa expressão. O próprio Cristo saía, só que aí você vai encontrar no Evangelho dizendo o quê? Que Cristo se retirava para orar. Por quê? Porque meditação, biblicamente falando, também pode ser interpretado como oração contemplativa. É muito importante que você tenha tempo de qualidade com Deus. É uma coisa que a igreja moderna não tem, porque ela é rápida, ela quer resultado. Então, o Salmo 63, quem achou? Verso 6. Amém? A igreja está aí ou não? No meu leito, quando de ti me e em ti medito, durante a vigília. Então o que o salmista está dizendo? O que ele fazia? Deitava, ficava pensando em quem? Em Deus e naquilo que Deus. Você está passando por um problema. A Bíblia está dizendo o que para você lá em Jeremias? Quero trazer aquilo que pode me dar. Então o que você tem que fazer? Meditar, pensar das outras vezes de como Deus agiu. A pessoa está desesperada, maluca, aí o pastor tem que chegar nela e falar: meu irmão, você não lembra das outras vezes? O salmista está dizendo: olha, eu no meu leito eu paro e eu fico pensando, recordando, trazendo a minha memória, e quando eu medito em ti, daquilo que o Senhor já fez durante a vigília. Quer dizer, nós sabemos que uma noite tem 4 vigílias, de 18 às 21, de 21 à meia-noite, de meia-noite às 3, de 3 às 6. Ele não está dizendo qual vigília, mas ele está dizendo que num dos períodos da noite, ele parava para pensar. Mas eu estou com tempo livre, Netflix. Estou com tempo livre, Amazon. Não, ele não pensa. Porque na verdade ele quer pegar os problemas, as lutas, as tribulações que ele está passando, e ele quer colocar alguma coisa que tire ou desvie. Você já ouviu essa frase? Eu já usei, você também. Eu preciso dar uma esvaziada na minha cabeça. E a pessoa faz o quê? Vai assistir um vídeo, vai assistir uma pregação, vai assistir uma série, alguma coisa que tire. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós devemos fazer o seguinte: meditar, pensar, recordar, trazer à memória aquilo que Deus já fez. Então essas eram pessoas chegadas ao coração de Deus. Nós estamos falando de Isaac, simplesmente filho de Abraão, pai de Jacó e Esaú, homens que estão no rol da fé. Nós estamos falando de Davi, nós estamos falando de homens do coração de Deus, que meditavam, que pensavam, que gastavam tempo. Deus lhes falava, não porque elas tivessem capacidades especiais, mas porque estavam dispostas a ouvir. Ah, Deus não fala comigo, mas como que fala? Como é que Deus fala com você? Quem é muito próximo de mim, que anda no meu círculo de amizade íntima, já ouviu essa frase da minha boca: eu estou em modo culto. Quando eu vou pregar, eu entro em modo culto. Eu paro, eu fecho. Eu não quero falar, não quero conversar, porque eu preciso saber qual é a mensagem que Deus quer que eu pregue. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a igreja. Não pense você, porque tem gente que não conhece a espiritualidade da vida de um pregador, que eu posso pregar de Gênesis e Apocalipse, irmão, qualquer assunto que você quiser, de qualquer natureza.
2 faculdades e 2 pós e mais um monte de leitura de vários livros te dão capacidade e conteúdo para você pregar de muitos assuntos. Mas a questão não é a mensagem, a questão é qual é a mensagem que Deus quer. Então você vai, quem anda perto de mim já me ouviu falar, estou em modo culto, não gosto de fazer nada quando eu vou pregar, não gosto de me dispersar. Eu quero que Deus fale comigo. Irmão, precisa parar para ouvir, precisa meditar naquilo que Deus está querendo falar. Se você não para, como é que Deus fala? Às vezes Deus está até falando já. Mas às vezes Deus está falando, Deus fala sempre. O problema é, para ouvir? Os salmos praticamente contam das meditações do povo de Deus sobre a lei do Senhor. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. O Salmo 119, 148, verso 148 está falando sobre isso. Os meus olhos antecipam as vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. O que Deus fala para Josué? O que Deus fala para Josué? Alguém sabe? No capítulo 1, verso 8, 9. Medita na minha palavra, de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Aí você pega uma geração que não lê, você pega uma geração que não medita. Não, eu li, pastor, eu li esse ano a Bíblia toda. Irmão, larga de ser ignorante. Vou fazer um plano de leitura bíblica, larga de ser bobo. Não é o quanto você lê, mas é o quanto você absorve. Entenderam essa frase ou não? Não é o quanto você leu da Bíblia no ano. Não, eu li a Bíblia toda num ano. Meu irmão, não é o quanto você leu da Bíblia, é o quanto você absorve da Bíblia. E você só vai absorver a Bíblia se você meditar na palavra, pensar na palavra, ler várias vezes o mesmo capítulo. Eu, quando eu era novo convertido, eu fiz isso. Eu li a Bíblia toda em 3 meses. Tá, e daí? Sabe aquela história de não é quantidade, sim qualidade? É melhor, em vez de ler 10 capítulos, ler 10 vezes. Quando eu vou preparar um sermão, eu preciso ler pelo menos 10 vezes o texto. Se recomenda na homilética que você leia pelo menos 10 vezes o texto. Pastor, o senhor usa o esboço? Uso, mas eu não uso o esboço para poder, vou pregar, deixa eu ler o esboço. Não, irmão. Eu sempre ensino para quem está perto de mim, que eu tenho a oportunidade de ensinar a pregar. Se a palavra estiver dentro de você, ela vai fluir naturalmente. Quem não está com a palavra dentro, vai ter que ler. É diferente de um estudo, estou falando de pregação. A palavra tem que estar dentro de você. Se a palavra não está dentro de você, você vai precisar do esboço. Não só para te direcionar, para que você não saia da mensagem, mas porque você vai precisar. Então a palavra tem que estar dentro de você. Como é que a palavra fica dentro de você? Quando você lê pelo menos 6 vezes em diante. Aí você vai ler, aí a palavra vai para dentro de você. E aí quando você vai pregar, você já está com a palavra dentro de você. Então é importante nós entendermos isso. O salmo introdutório do saltério inteiro chama o povo para imitar o homem bem-aventurado, cujo prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e... O que você leu hoje na Bíblia? Precisa responder, só pensa. O que você leu hoje? Não li. Pô, já perdeu um dia. Se você não leu a Bíblia hoje, você já perdeu o dia. Não, eu li, mas eu não lembro. Então você perdeu a leitura. Do que te adianta você ler? Eu li. Para quê? Bater o ponto? Você precisa ler e meditar. Pensar. Lembrar. Na hora do almoço vai lá ler de novo. À noite vai ler de novo. É um capítulo por dia. Para que aquilo ali fique
fixado dentro de você. Os escritores cristãos, através dos séculos, têm falado de um modo de ouvir a Deus, de comunicar-se com o Criador dos céus e da terra. Pastor, e por que tem um monte de gente que sai atrás de profeta? Porque não medita. Irmão, quem medita na palavra de Deus tem a profecia como confirmação daquilo que Deus já falou com ela. Quem não medita na palavra de Deus sai atrás de profecia, porque na verdade ele mesmo não tem a capacidade de buscar a Deus. Deus pode usar a profecia para falar com você, mas Deus tem que usar a profecia para confirmar aquilo que Ele já falou com você. Agora, quando você não medita, não lê, não busca a palavra, a profecia vai ser quase que um guru. Eu conheço cristãos que não tomam uma decisão sem consultar o guru, e seja ele de qualquer religião e às vezes até na igreja evangélica. Há casas de profetas que eu conheço, telefones, que o camarada, tudo que ele vai fazer, ele liga para o pastor ou liga lá para o profeta para perguntar se ele deve ou não tomar uma decisão. Mas por que disso? Porque a pessoa não medita. Medita na minha palavra de dia e de noite para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Como é que o Espírito do Senhor vai ministrar ao teu coração se não há palavra dentro de você? Não há palavra, irmão. Deus usa o que? A palavra. O que o Espírito Santo usa? A palavra. Por isso que quando você prega, você deve usar o que? Por isso que essa igreja de coaches, pastor coaches, eu conheço um monte de crente viciado nesses pastores de coaches. Ele nem lê a Bíblia às vezes. Aí ele fala um monte de coisa bonita, balela, tudo balela. Meu irmão, o que faz a diferença na sua vida é a palavra. Você pode ouvir um cara pregando maravilhosamente bem, falando maravilhosamente bem, se ele não estiver falando a palavra, falando o que eu falo, não é citando a palavra, é usando a palavra como base daquela pregação, daquele sermão, é só falácia. Quando eu dou aula de milética em seminário, eles me perguntam: pastor, como é que eu sei quando um sermão é bom? Quando a pessoa lembra dele no outro dia. Se você pregar e depois a pessoa lembrar do que você pregou, foi um bom sermão, um sermão bíblico. Se a pessoa pode falar o que ela quiser, que terminou a pregação, você pergunta o que foi pregado e ela não lembrar, você só falou, você não pregou. Por isso o termo é pregar. O que você faz com um prego e um martelo? Fixa aquilo que foi dito. Há uma profecia no livro de Amós, de uma época futura, e que haverá fome na terra, não de pão nem de água, mas de ouvir as palavras e esse tempo chegou, é a época presente. A meditação oriental é uma tentativa de esvaziar a mente. A meditação cristã é uma tentativa de esvaziar a mente a fim de enchê-la da palavra de Deus. As duas ideias são radicalmente diferentes. Todas as formas orientais de meditação acentuam a necessidade de afastamento do mundo, a ênfase sobre perder a personalidade e a individualidade e fundir-se com a mente cósmica. Filosofia oriental, de uma forma geral, está falando disso. Há um anseio por libertar-se dos fardos e dos sofrimentos desta vida. Não sei se você já ouviu falar de Santo Daime. É um chazinho que os índios, o camarada toma aquele Santo Daime lá e viaja na... Eu ouvi uma atriz famosa do Brasil dizendo que ela descobriu mais dela em 1 hora de tomando o Santo Daime do que em mais de 50 horas de terapia. Então a ênfase na meditação que não é cristã é justamente nesse esvaziamento, é você se livrar dos pensamentos, se livrar de você mesmo. Entendeu? E a identidade pessoal perde-se numa fusão de consciência cósmica. A separação, o desligamento é a meta final da religião oriental.
é você se desprender de você mesmo, é um escape da roda miserável da existência. Não há Deus ao qual ligar-se ou de quem ouvir. O objetivo da meditação oriental é o autoesvaziamento, no sentido de você se desprender dos seus problemas, das suas lutas. Zen, yoga, são formas populares deste método. A meditação transcendental tem as mesmas raízes budistas, mas em sua forma ocidental é algo aberrante. Não há necessidade da mínima crença no reino espiritual para praticá-la. É meramente um método de controlar as ondas cerebrais a fim de melhorar o bem-estar fisiológico e emocional. Então, a meditação cristã vai muito além da noção de separação, a necessidade de separação, mas devemos prosseguir buscando a união com Cristo, com o Espírito Santo. O afastamento da confusão toda que nos cerca é para que tenhamos uma união mais rica com Deus. Eu quero sim silenciar a minha mente. Eu quero sim. Eu quero me separar do mundo e das coisas do mundo, mas não por um mero capricho de ficar vazio, mas para que eu possa ouvir e para que eu possa sentir a presença de Deus de uma forma muito mais eficaz. Por que que quando você está em jejum e oração, você fica extremamente sensível às questões espirituais? Por que que você sente, percebe, quando você está num propósito de jejum e oração? É justamente porque no jejum e na oração, que nós vamos tratar em outras aulas, o teu espírito fica mais alerta à realidade espiritual. A meditação cristã leva-nos à inteireza interior necessária para que nos entreguemos livremente a Deus. E também nos leva à percepção espiritual necessária para atacar os males sociais. Neste sentido, é a mais prática de todas as disciplinas, né? Uma coisa bem mais dinâmica, bem mais prática. Há o perigo de pensar somente em termos de afastamento, conforme indicou Jesus ao contar a história do homem que se esvaziara do mal, mas não se enchera do bem. Quando o espírito imundo sai do homem, então ele sai procurando um novo lugar. E se ele der uma volta na terra e não encontrar uma outra casa, se ele voltar e encontrar aquela casa vazia, ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. Então Jesus está falando exatamente disso. Sempre me perguntam, pastor, aqui na igreja tem culto de cura e libertação? Nada é mais libertador do que o conhecimento da palavra, irmãos. Porque é uma ênfase muito clara em qualquer curso de libertação. Libertar o homem é simples. Sai em nome de Jesus. Se ele estiver possesso ou oprimido por um demônio, é a coisa mais simples, porque o demônio é obrigado a obedecer. Você põe a mão na cabeça, impõe as mãos, expulsa o demônio sai, porque ele não pode resistir à ordem do Senhor. Mas a questão não é tirar o demônio. A questão é, qual é a postura que a pessoa vai ter a partir do momento que o demônio sair. Porque há pessoas que só querem ser libertas do demônio, mas não querem se encher de Deus. E essa é uma matemática que nunca vai fechar. Se você for liberto de um demônio e não se encher de Deus, o demônio volta e volta com mais 7. E o estado da pessoa se torna muito pior. Eu vou falar uma coisa que para muitos pode ser até chocante. Se o cara não quiser compromisso com Deus, é melhor ele ter um demônio só, do que você expulsar o demônio e o estado dele ficar 7 vezes pior. Quando eu vejo pessoas perturbadas dizendo que você quer compromisso com Deus, você quer entregar sua vida para o Senhor, você quer buscar ao Senhor, andar com o Senhor? Não sei, então a hora que você souber, você volta. Por quê? Porque se a pessoa se esvaziar do mal e não se encher do bem, não vai mudar absolutamente
Não adianta nada você vir no culto de libertação e receber uma profecia, e receber cura, libertação, se você sair daqui e não entender que você precisa compreender o que a palavra de Deus está dizendo e se encher de Deus, o mal volta. É muito claro, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa o quê? Que se a pessoa for liberta, e se ela não se encher de Deus, não vai mudar absolutamente nada. E como é que eu me mantenho liberto? Meditando na palavra de Deus. Como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Orando em línguas. Não sapateando, gritando. O que ele falou? Está? Como é que ele vence Satanás? Está? Mas como é que... Tem um livro do Filipenses, se você nunca leu, eu te aconselho a comprar esse livro. É um dos livros, dos melhores livros que eu já li. Chama A Bíblia que Jesus Lia. Esse autor, um americano, ele é um jornalista, ele pegou todas as passagens bíblicas aonde Jesus falou e procurou na Bíblia qual era o texto, o livro que ele estava citando. E ele descobriu que Jesus gostava muito de 5 livros. E ele pegou e estudou esses livros. Por que Jesus gostava tanto de Salmos? Jesus cita muito Salmos. Jesus cita muito Deuteronômio. Jesus cita muito Jó. E aí ele foi estudar esses 5 livros. Não que Jesus não citou outros, mas esses 5 livros foram os que mais Jesus citou: os Salmos, Jó, Provérbios, Deuteronômio. E ele fez uma análise do porquê que Jesus gostava tanto. Qual era o intuito e o objetivo de estar constantemente meditando em Deuteronômio, meditando em Salmos, meditando em Jó. E é isso que é meditar. Você se enche daquele assunto, você se enche daquela palavra. Então, Lucas 11, 24 e 26 está falando sobre isso. Alguns se afastam da meditação, receosos de que ela seja por demais difícil e complicada. Seria melhor deixar um profissional que tem mais tempo para explorar essas regiões interiores. Então, absolutamente está errado. Meditação deve ser uma disciplina de todo cristão. Os especialistas reconhecidos neste campo nunca relatam que estão numa viagem somente para poucos privilegiados, os gigantes espirituais. Tem gente que pensa assim: não, fulano lá, Deus tem um chamado especial para ele. Não é não, irmão. Tudo é uma questão de prática, de você começar, de você aprender, de você conseguir orar em pensamento. Vou te dar uma dica bem simples: tente orar em pensamento, e na hora que você conseguir se conectar com aquilo que você está pensando, sem que outros pensamentos te atrapalhem, você está indo pelo caminho da oração contemplativa. Quando você consegue falar com Deus na mente e parar de falar com Deus e a sua mente ficar conectada àquilo que você estava orando. Eles ririam de tal ideia. Eles achariam ser os que estavam fazendo uma atividade humana natural, tão natural e tão importante quanto respirar. Dir-nos-iam que não temos necessidade de nenhum dom especial, nem de poderes psíquicos. Você precisa de dom para meditar? Precisa de ser uma pessoa especial? Não. Você só precisa começar. Tudo o que teríamos de fazer seria disciplinar e treinar as faculdades latentes que há dentro de nós. E você poder pensar, de você poder fazer uma oração sem cessar. Como é que você ora sem cessar? Eu posso trabalhar e orar? Eu posso dirigir e orar? Eu posso cozinhar e orar? Eu posso. Eu posso ouvir uma aula dessa e orar? Eu posso ler a Bíblia e orar? Quem imagina que pode simplesmente começar a meditar sem orar, pelo desejo e pela graça de assim fazê-lo, logo desistirá.
A primeira vez que eu for meditar eu já vou conseguir. Não vai. Isso é um exercício. Por isso que chama disciplina. É algo que se aprende. Quando eu cheguei na igreja eu não sabia orar. Por isso que os discípulos de João Batista chegaram em Jesus e falaram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Aí Jesus falou: sim, eu vou ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E muitas pessoas acham que repetir esta oração é orar. Não. O que Jesus estava ensinando na oração do Pai Nosso é os pontos principais que devem permear a nossa oração. Ela começa com louvor, ela termina com adoração. Ela começa com o louvor de você dizer: Pai, o meu Pai, o nosso Pai, que está nos céus acima de nós, que tem todo o poder. Deus, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Deus não está querendo que você repita a oração do Pai Nosso 100 vezes. Deus está querendo que você pense naquilo que é importante. Primeiro, na paternidade de Deus. Segundo, na filiação do homem. A oração não é feita por estranhos, nem por ímpios. A oração é feita por filhos. O que Deus estava querendo ensinar na oração do Pai Nosso, em primeiro lugar, é que a oração deve ser feita por filhos ao Pai. E se as pessoas não entendem isso, elas nunca vão ser felizes na oração. Eu não tenho prazer de conversar com o meu Pai? Eu não entendo qual é a posição do meu Pai? Quando a oração do Pai Nosso termina, está dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória. Eu estou falando com o Senhor porque eu sei que o Senhor pode me ajudar. Então não pensa você que você vai, é a primeira vez eu vou conseguir. Não vai não, viu, irmão? Mas o desejo de meditar e a graça de começar a meditar deveriam ser tomados como uma promessa implícita das mais poderosas graças de Deus. É um favor não merecido. Espírito Santo, me ajude a meditar, me ajude a pensar, a ouvir o Senhor. Buscar e receber esse dom da graça é a única coisa que nos manterá no caminho. Ai, pastor, eu queria poder orar muito tempo. Tem gente que já entra na oração querendo sair, irmão. A pessoa ora 2 minutos, 5 minutos, como é que é isso? E quando a gente senta com outra pessoa para conversar, ficamos horas conversando. Porque na verdade a nossa dificuldade é entender que Deus é uma pessoa e que Ele ouve e que Ele fala. Eu me lembro de uma experiência que mudou a minha vida de oração. Eu fui conversar com um líder e contei durante 2 horas o que eu estava sofrendo. E depois dessas 2 horas Deus falou para ele que quando eu ia conversar com ele, eu não fazia da mesma forma. E eu me lembro que isso me deixou muito indignado. Eu já era casado, cheguei em casa, entrei no meu banheiro, baixei a tampa do vaso, coloquei uma toalha limpa e falei: senta aí que eu quero ter uma conversa com o senhor. E aí durante 4 ou 5 horas eu falei com Deus, desde o dia que eu nasci até aquele momento no banheiro. E uma das coisas que Deus me falou naquela madrugada que mudou a minha vida foi: tudo o que você disse eu já sabia, mas há coisas que eu sei que você não sabe. E uma das coisas que eu quero que você saiba, que eu amei estar com você neste lugar, ouvindo você. Então, às vezes a pessoa não tem aquela percepção de que quando ela está falando, de fato Deus está ouvindo, e que há em Deus a possibilidade de falar. E quando a pessoa não tem essa perspectiva de que Deus ouve a oração e que Deus responde a oração, ela não tem prazer. Como nós não temos prazer de conversar com uma pessoa onde não há uma profundidade do assunto, onde só se conversa da superficialidade, só se conversa dos problemas visíveis. Essa é uma conversa que não é agradável. Vamos conversar? Vamos. Do que? Blá 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 blá, mas nunca vai para o nível profundo. É sempre
o que aconteceu na superfície, mas não fala das coisas profundas. Esse tipo de conversa que não tem profundidade, ela não desenvolve. Não há prazer numa conversa aonde só se fala das coisas superficiais, aonde a pessoa não fala daquilo que está dentro dela. Isso vale até para Deus. Quem imagina que pode simplesmente começar, já falei. Vamos lá, preparando-se para meditar. É impossível aprender através de um livro a arte de meditar. Você pode pegar um livro e você ter algumas dicas lá? Pode. Mas você só vai aprender a meditar meditando. É impossível aprender através de um livro a arte de meditar. Aprendemos a meditar meditando. Contudo, sugestões simples, no tempo certo, podem produzir uma imensa diferença. Se milhares e incontáveis pessoas podem tomar 20 minutos, 2 vezes por dia, para recitar um mantra, não deveríamos ter o mínimo de dedicação de estabelecer momentos para meditação cristã? Acordei de manhã, meditei, li um capítulo da Bíblia. Na hora do almoço, não poderia eu ler de novo mais uma vez o capítulo? E não poderia eu à noite, antes de dormir, ler de novo o capítulo? Gastar 20 minutos de manhã, 20 minutos na hora do almoço, 20 minutos da tarde, mas nós não temos tempo. A nossa correria é tão grande que nós não entendemos que é o meditar que vai abrir a porta do Espírito de Deus falar com você sobre determinados assuntos. Deus pode muito bem fazer com que as palavras, as letras da Bíblia saltem da Bíblia e entrem dentro do teu coração. E Deus pode falar com você através da palavra de uma forma muito poderosa. Para a contemplação, devemos prevenir-nos contra a noção de que praticar certos atos religiosos em determinadas horas significa que estamos finalmente meditando. Esta é uma obra para a vida toda, todo o tempo. É um trabalho de 24 horas por dia. Orar sem... Tem gente que levanta como um cavalo e deita igual uma mula. E aí, malha ele faz aquela oração na hora do almoço: Senhor, obrigado pelo meu alimento. E malha ele fala: obrigado pelo meu dia, abençoa a minha noite. Quem faz esse tipo de oração não vai para lugar nenhum. A oração contemplativa é um modo de vida. Orai sem cessar. Exortou. Pastor, me explica melhor essa história de orar sem cessar. Você já teve um problema? Um problema mesmo, grande, que você não consegue esquecer, que você pensa nele o dia todo? É isso que é oração sem cessar. Só que a gente só faz isso quando está com problema. Quando está tudo azul, a pessoa acaba... Mas quando você tem um problema grave para resolver, aquilo fica dentro de você, ó. E você pensa naquilo o tempo todo. E quando você está pensando num problema o tempo todo, você está meditando. E é por isso que você tem que aprender a meditar na palavra de Deus, para que você possa pegar a palavra e ruminar ela, como faz uma vaca, um boi. Ele mastiga, come o capim, coloca lá no estômago, e depois ele regurgita aquilo e fica ruminando. Isso é meditar, pensando de alguma forma como extrair a essência daquilo que você leu. Que dizer da postura? Ajoelhado, sentado, com as pernas cruzadas? Em certo sentido, a postura não faz diferença alguma. Você pode meditar orando, andando, sentado, ajoelhado, deitado. Você pode orar em qualquer parte, em qualquer momento, em qualquer posição. No outro sentido, porém, a postura é de máxima importância. O corpo e a mente, o espírito são inseparáveis. A tensão do espírito é telegrafada em linguagem corporal. Esses dias atrás eu fui pedalar, fui na ponte. E eu estava orando e simplesmente quando eu assustei, eu estava lá. Eu não vi passando a subida, descida, nem... Eu não vi passando o trevo.
Eu simplesmente, quando percebi, eu já estava chegando na ponte. Pastor, mas o senhor não viu o trevo? É impossível. É exatamente disso que eu estou te falando. Eu estava orando, pedalando e orando com Deus. E aí o que acontece? Quando você consegue desconectar do mundo e entrar dentro de uma comunhão com Deus, onde você não percebe o exterior. Aí eu estava dirigindo, pilotando a bicicleta, estava, mas a minha mente não estava no exercício. Tenho realmente visto pessoas passarem todo um culto de adoração mascando chiclete, olhando o celular, que é um problema hoje, né? Você acredita que tem gente que vem ao culto e consegue ficar o culto inteiro nas redes sociais? Olhando o Instagram, olhando o Facebook, olhando o WhatsApp. Pastor, a pessoa faz isso? Ô dó! Eu sinceramente não sei o que ela vai fazer na igreja. E eu não sei se ela espera, se esse tipo de atitude vai fazer com que ela receba da paz de Deus. Tem gente que no meio de um estudo, no meio de uma pregação, simplesmente levanta e vai atender um celular. E esse tipo de atitude só deve existir na vida de alguém que está de serviço, um policial, um médico, ou alguém que de fato e de direito está com um problema, alguém doente em casa, e você saber que aquela ligação ela é realmente de emergência. Se não, é total desrespeito com quem está pregando ou ensinando, e muito mais com Deus, porque a gente parte do princípio que o culto é a Deus. Tenho realmente visto pessoas, mascando chiclete, sem a mais leve consciência da profunda tensão em que se encontram. Não somente a postura exterior reflete o estado interior, como também pode ajudar a nutrir a atitude interior de oração. Se interiormente estamos fragmentados com distrações e ansiedade, uma postura de paz e de descontração conscientemente escolhida terá a tendência de acalmar o nosso turbilhão interior. Por exemplo, eu gosto de colocar música instrumental para orar. E principalmente quando eu estou aqui na minha sala, eu gosto de pôr o fone. Me ajuda muito quando eu preparo mensagens, quando eu oro, quando eu gosto muito de... Então a gente precisa desenvolver técnicas para você poder não se distrair. Pelo contrário, manter um alto índice de concentração na sua oração, naquilo que você está fazendo. Como meditar? Primeiros passos. Devemos simplesmente convencer-nos da importância de pensar e experimentar por meio de imagens mentais. Quando crianças, isso nos vinha tão espontaneamente, mas agora, durante os anos, temos sido treinados a deixar de lado a imaginação. Conversar com a minha filha Sofia, cara, como que ela viaja, não? Ela visualiza tudo que ela está falando, é extraordinário. Como que ela é criativa e tem uma imaginação super, é como se ela estivesse vendo o que ela está falando, e até mesmo, ter medo. Inácio de Loyola, em sua obra Exercícios Espirituais, constantemente incentivava seus leitores a visualizar as histórias do Evangelho. Durante 15 séculos, os cristãos, em esmagadora maioria, consideravam os sonhos como um meio natural pelo qual o mundo do espírito irrompia em nossas vidas. Com o racionalismo da Renascença, veio certo ceptismo a respeito dos sonhos. E então, nos dias formativos do desenvolvimento da psicologia, Freud acentuou principalmente o aspecto negativo dos sonhos, visto que ele trabalhou quase inteiramente com doenças mentais. Daí que os homens e as mulheres modernos revelam tendências para ignorar totalmente os sonhos, ou recear que o interesse por eles redundaria em neurose. É lógico que a Bíblia diz: conte o sonho como, mas é inegável que muitas vezes Deus pode falar com uma pessoa no sonho. Eu sonhei, eu dormi pensando nisso e sonhei. Você já ouviu essa frase? Eu dormi pensando sobre determinado assunto e acabei sonhando.
Não há necessidade de ser assim, e de fato, se atentarmos bem, os sonhos podem ajudar-nos a encontrarmos mais maturidade e saúde. Se estivermos convencidos de que os sonhos podem ser uma chave que abre a porta do mundo interior, podemos fazer 3 coisas práticas. Em primeiro lugar, podemos orar especificamente pedindo a Deus que nos informe através dos nossos sonhos. Devemos dizer-lhe da nossa disposição de permitir que Ele nos fale deste modo. E ao mesmo tempo é prudente orar pedindo proteção, uma vez que abrir-nos à influência espiritual pode ser perigoso assim como proveitoso. Simplesmente pedimos a Deus que nos cerque com luz, proteção, à medida que Ele assiste o nosso espírito. Porque quando você dorme, o teu espírito não dorme. É uma notícia para você. Assim como o teu coração não para de bater, mesmo quando você está dormindo, o teu espírito também não precisa dormir. É por isso que quando nós dormimos, muitas vezes nós sonhamos. Isto conduz à terceira consideração. Como interpretar os sonhos? Você sabia que existe um dom de interpretação de sonhos? Quem tinha na Bíblia o dom de interpretações? Quem? Daniel e José. Eles tinham a capacidade de interpretações porque era um dom. E se Deus dá a alguém o dom de interpretações, é porque Deus também pode usar sonhos para falar com o homem. O melhor meio de descobrir o significado dos sonhos é pedir. Não tendes, porque não pedis. Tiago 4,2. Podemos confiar em que Deus trará discernimento se e quando for necessário. Como meditar? Exercícios específicos. Há uma progressão na vida espiritual. Não é prudente apetrechar-se para galgar um monte Everest antes de ter tido alguma experiência em picos mais baixos. O camarada nunca correu e ele quer correr uma maratona? Hã? É igual o pessoal que quer pedalar com a gente, né? No sábado a gente pedala 70, 80, 90, às vezes até 100 quilômetros. Mas para que você consiga pedalar 100 quilômetros no sábado, você precisa pedalar durante a semana 20, 30, 40, 50 quilômetros. Senão você não vai conseguir. Da mesma forma, é na meditação. Por isso eu recomendaria começar com um período diário de 5 a 10 minutos. Este tempo destina-se a aprender a concentrar-se, acalmar-se, ou o que os contemplativos da Idade Média chamavam de lembrar-se, trazer à memória aquilo que pode te dar, pensar nas coisas que Deus já fez. É tempo para ficar quieto, para entrar no silêncio criador, para permitir que a fragmentação da nossa mente venha concentrar-se. Na aula que vem nós vamos entrar na oração, disciplina da oração, e vamos continuar. Então, tem gente que vai orar e ele já acha que é só chegar lá e a gente começa a oração. Antes de você meditar na palavra, você precisa começar com oração, né? Lembrando, pensando, como diz a palavra, trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança, pensando nas coisas que o Senhor já fez, nas coisas que o Senhor já realizou. Aí depois que você consegue aquietar a tua alma, aí está na hora de você poder ler a palavra, meditar na palavra. E não adianta ficar lendo. Leia um capítulo, volte. Leia um capítulo de novo, volte. Leia o capítulo de novo, volte. Vou te dar um exemplo aqui. Você já assistiu um filme mais de uma vez? O que acontece quando você assiste a primeira vez o filme? Você toma conhecimento da história. O que acontece quando você assiste o mesmo filme a segunda vez? Você começa a perceber detalhes que você não tinha visto. Uma roupa, um objeto. O que acontece se você ler o livro, ver o filme a terceira vez, ou ler o livro a terceira vez? Todas as vezes que você assistir o filme, você vai se atentar cada vez mais para detalhes que você não tinha visto. Da mesma forma é a meditação.
Se eu ler o capítulo uma vez, eu vou ter ciência do que Deus está falando naquele capítulo. Se eu ler o capítulo de novo, eu vou começar a perceber os detalhes que eu não tinha visto no geral. Se eu ler aquele capítulo a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez, e se eu começar a procurar uma exortação, ou mais de uma, exortação é chamar a atenção para cima. É o que eu fiz domingo com a igreja, quando eu preguei. O pastor desceu o cajado. Não, eu preguei uma exortação, para que as pessoas entendam que brincar com o pecado nunca vai ser um bom negócio. E como que o pecado se desenvolve. Então é uma exortação, chamar a atenção para cima. Então há exortações do capítulo. Como é que você vai saber? Lendo. Há alguma exortação? Deus está me exortando sobre algum assunto? Eu posso ter uma, ou duas, ou três, ou das exortações que eu encontrar, pegar a que mais falou comigo e pensar nela. Depois eu procuro uma promessa. Há promessas? Talvez tenha, talvez não, depende do capítulo. Mas se você encontrar uma promessa, tire para você pensar, qual é a promessa que Deus está falando? Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Vamos pensar nisso. Vamos pensar no que Deus está dizendo. Não é simplesmente você ler, é você pensar no que isso significa. Que quando você está fraco, você está dando oportunidade do poder de Deus agir na sua vida. Mas tem gente que até conhece a letra, mas não conhece o espírito da letra. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o espírito da profecia. Tem gente que conhece a profecia, mas não conhece a essência. Não entendeu do que Deus está falando. Não está compreendendo o que está por trás da letra, o espírito da palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por quê? Porque ela é Jesus. A palavra é Jesus. No princípio era o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Tudo que foi feito pelo Logos, e tudo que foi feito sem ele nada se fez. E quem que é o Logos? O verbo. No português você vai ler, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a palavra de Deus é Jesus. Mas eu posso ler a palavra sem o espírito da palavra. Por isso eu preciso entender o que a palavra está tratando, do que a palavra está tratando, qual é o assunto que a palavra está tratando. Na verdade, o que está ali entre as letras que eu estou lendo? Há promessas para a minha vida e depois uma aplicação, baseado naquilo que eu estudei. O que eu posso realmente colocar em prática? É assim que a gente vai meditando. Agora, imagina, eu tenho vários cadernos de meditação, vários. Eu não estou falando de uma coisa para você que eu não faço. Basta você olhar. Eu tenho todas as pregações que eu preguei na minha vida toda, desde o início do meu ministério, desde quando eu me converti e comecei a pregar. Aí só guarda por quê? Porque a revelação que Deus me deu, por mais que os anos passem, ainda me é preciosa. Porque eu entendo que Deus falou comigo através daquele texto, e aquilo que Deus falou, de vez em quando eu preciso. Por isso que eu tenho vários cadernos desses. Há quem diga, filhos na fé, que me pedem, pastor, a única herança que eu quero do Senhor são os seus cadernos de pregação. Eu falei, não vai adiantar nada. Porque o esboço não vai te levar a lugar nenhum. Porque na verdade o que importa é o conteúdo e não o que está escrito. Mas como é que Deus vai falar com você? Se você meditar na palavra. Medita na minha palavra de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nela está, e isso para todos os assuntos. Disciplina da meditação. Pilares que você precisa. Ai, pastor, tudo do Senhor e da pastora Edilene é ora, jejum e ler a Bíblia.
tenho uma notícia tão boa para você. Tudo que passar disso é embuste e enchimento de linguiça. Irmão, você pode estudar, fazer cursos, participar de seminários, mas no final leia a Bíblia, medite na palavra, ore e jejue. Quem não tem esses 3 pilares nunca vai crescer, sempre vai ser menino, vendido às suas emoções, sem raiz. Vamos ficar em pé? Semana que vem nós vamos estudar sobre a disciplina da oração. Pai, nós queremos pedir que o Senhor nos leve em paz, em segurança, continue nos ajudando, falando, ministrando ao nosso coração, para que a obra do Senhor se complete na nossa vida e que o Senhor possa usar a nossa vida e através da nossa vida o Senhor possa ser exaltado e glorificado e nos ajudar na nossa caminhada, no nome de Jesus. Leva-nos ao nosso lar, abençoa-nos, ó Pai, fala conosco no decorrer desta noite. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Cristo, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Amém? Deus abençoe, até quinta-feira, culto de oração. Semana que vem, disciplina da oração é o assunto que nós vamos tratar. Na terça que vem.